irmãos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é André Dalmas, participo do grupo de oração São Luís, da Catedral Basílica São Luís Gonzaga, de Novo Hamburgo. Sou pregador da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Hoje, então, neste vídeo, estaremos estudando um pouco mais sobre a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E nesta carta, Paulo ele começa fazendo um questionamento. Em que então se avantaja o judeu ou qual a utilidade da circuncisão? No capítulo 3, São Paulo ele vai querer minuciar a essência pecadora do ser humano e a justificação que é conquistada pela fé. Nos versículos do 1 ao 4, ele questiona então, ele coloca esse questionamento, se há ou não a vantagem em ser judeu, em ser circunciso. E ele vem explicar que há muitas vantagens, porque somente ao povo eleito que foram confiados os oráculos do Senhor, ou seja, as suas leis, e que mesmo que alguns do povo neguem a fé, Deus jamais será infiel ou mentiroso, ao contrário do que ele fala do homem. Ele diz, todo o homem é mentiroso, conforme diz a Escritura. Ele vem dizendo assim, uma alusão ao Salmo 50, assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares. Então ele vem fazendo alusão a textos do Antigo Testamento, porque Paulo ele é o que Deus escolheu para levar a sua mensagem também aos pagãos. Então ele já vem dizendo assim, muito essa relação entre será que vale a pena o ser judeu? Sim, vale, ao povo judeu que foi feito, então foi confiada as leis de Deus. E segue então, no versículo 5 ao 9, ele começa dizendo como as nossas mentiras, as nossas maldades e fraquezas fazem com que a vontade de Deus, a sua bondade e a sua fortaleza sejam realçadas. Então coloca ali, portanto, se nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Não é injustiça quando Deus descarrega a sua cólera? E aí ele diz, certo que não. De outra maneira, como Deus julgaria o mundo? Ele vem afirmar que todos, judeus ou gregos, estão debaixo do pecado. Todos pecaram, o povo é pecador. E que aquele que diz, façamos o mal para que venha o bem, ele merece ser condenado. Porque ele tem o conhecimento do mal. Ele não está fazendo o mal com o objetivo de realçar a bondade de Deus. Mas ele está simplesmente tentando justificar-se, E não é assim que Deus trabalha, Paulo vem dizer exatamente isso. Claro que não, aquele que mente, aquele que comete, que realça as suas fraquezas, ele merece ser condenado. Nos versículos 10 a 12, então, Paulo vem falar do estado de pecado em geral. Não há quem mereça a salvação. O bem não está relacionado às obras que fazemos. Há aqui uma referência ao Salmo 14 e também a Eclesiastes, capítulo 7. Não há sequer um que faça o bem. Isso está escrito lá, já no Antigo Testamento. Então ele diz aqui no versículo 10, não há nenhum justo, não há um sequer que tenha inteligência, um sequer que busque a Deus. Então aqui ele começa a falar num estado geral do pecado. No versículo 13 e 14, ele fala um pouco mais sobre a prática do pecado por meio das palavras. O homem é mentiroso e as suas palavras não agradam a Deus. Então ele faz uma referência ao Salmo 5, versículo 9, dizendo isso. Dizendo que extraviaram-se todos e se perverteram. Não há quem faça o bem. Sua garganta é um sepulcro aberto.
sepulcro aberto, você imagina, lá está o cadáver. O que sai de dentro do sepulcro? Sai aquele mau odor, sai coisas ruins, né? Então, a boca, a sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas enganam, o veneno áspide está debaixo dos seus lábios. Então, no versículo 13 e 14, ele fala sobre o pecado da palavra, o pecado que vem pela nossa palavra. Nos versículos 15 a 17, ele fala dos pecados por meio das ações. Nós temos uma inclinação para o mal, para buscarmos o caminho mais fácil. Diz aqui, seus pés são velozes para derramar sangue. Versículo 17, não conhecem o caminho da paz. Ou seja, o ser humano ele sempre busca o caminho mais fácil, né? As suas ações têm inclinação sempre para o mal. No versículo 18, ele fala da origem do pecado. E ele conta aqui para nós que a origem do pecado é a falta do temor de Deus. Coloca assim, não há temor de Deus diante dos seus olhos, que também é uma alusão ao Salmo 35. Nos versículos 19 e 20, Paulo então enfatiza que a lei é para os que estão sob a lei, e estes se reconheçam pecadores, se calem diante de Deus e saibam que não serão justificados pela lei, pois dela vem o conhecimento dos pecados, mas a lei não apaga o pecado. Então ele diz assim, sabemos tudo o que diz a lei, e aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto pela observância da lei nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Então, a lei ela nos faz ter o conhecimento, mas ela não apaga o pecado que existe em nós. Aqui há uma subdivisão, então, depois do versículo 20, que fala sobre a justiça de Deus, que dá a vida unicamente pela fé. Nos versículos 21 a 23, ele diz que a salvação de todos consiste em crer em Jesus Cristo, visto que todos pecaram e precisam da sua glória. Então ele diz ali, no versículo 23, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. No 24 ao 26, ele vem nos dizer, Jesus é o justo e justificador. Pagou com seu sangue por nossos pecados. Então não há o que possamos fazer para ganharmos a salvação, pois ela é dom gratuito e foi pago pelo único que não tem pecado. Diz aqui, assim digo, ele manifesta sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Né? No versículo 27 ao 31, ele diz que a única coisa que pode nos salvar é a fé em Jesus Cristo. Ele é o único Deus, o Deus de todas as nações, e que através da fé nós consolidamos as leis de Deus. Ele diz aqui no versículo 31, que é o último versículo, destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Ou seja, aquele que tem fé em Jesus, ele não vai contra a lei, mas ele fortalece toda a lei pela sua fé. A fé é o que justifica, a fé em Jesus Cristo é o que salva. A fé em Jesus Cristo é que nos traz a verdade. A lei, ela nos mostra o pecado, mas ela não nos livra, ela não apaga o pecado. Mas a fé em Jesus Cristo, ela faz com que nós tenhamos a justificação e a salvação. O capítulo 3, então, ele é um capítulo curtinho, né? Tem uma página aqui. E neste capítulo, então, Paulo ele quer nos colocar diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos pecados de palavras, de ações, da origem do pecado, para que nós também tenhamos o conhecimento de que somente pela fé é que nós vamos conseguir a salvação. Que Deus nos abençoe, que todos possam ter partilhado então deste capítulo
e que possam ter aprendido um pouco mais sobre cada versículo, sobre aquilo que Paulo quis dizer para nós nesta carta, uma carta que fala completa, toda a carta de São Paulo aos Romanos fala de como nós conseguimos a nossa salvação pela fé, mas no capítulo 13, então, fica bem claro que o pecado nos afasta, mas a fé nos justifica. Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.